A gente começa esta edição com um flagrante absurdo que foi registrado lá na DF 290 no Gama. Você acompanha agora comigo. Um homem foi flagrado por testemunhas ateando fogo numa área de mata, na altura da quadra 11 do setor sul do Gama. É muita cara de pau, né? E nós estamos vivendo num clima intenso de seca, várias pessoas com dificuldade para respirar, algumas até tendo que procurar os hospitais por conta, de problemas respiratórios. São vários incêndios em regiões de mata aqui no DF. Os bombeiros não estão parando de trabalhar e, de repente, a gente vê uma imagem dessas, um homem ateando fogo de propósito em uma região, ou seja, piorando ainda mais a qualidade do ar que a gente respira. Realmente é revoltante, né? Quem vai contar pra gente o que aconteceu, depois aí dessa situação, depois desse flagrante, é a nossa Vanessa Vitória, que já está ao vivo com a gente. Vevê, boa noite para você. Essas testemunhas chegaram a chamar a polícia porque elas conseguiram filmar, o exato momento em que esse homem coloca fogo ali nessa região de mata. E aí foram essas testemunhas que chamaram a polícia, Vevê? Uma ótima noite para você. Exatamente, Larissa. Ótima noite para você, para todo mundo que está com a gente. Não só fizeram o flagrante, registraram as imagens, mas acionaram, sim, a Polícia Militar, que chegou rapidamente e prendeu esse homem de 42 anos pelo crime de incêndio em vegetação. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele já tinha um mandado de prisão em aberto. Então, ele acabou sendo preso, digamos que 2 vezes. O crime anterior envolve aí a falta de pagamento de pensão. E esse agora a gente viu nas imagens. Eu vou conversar com o Tenente Saraiva, que vai nos receber aqui, está nos recebendo já no batalhão responsável aí por essa prisão. Boa noite, tudo bem? Conta pra gente. Então, os populares flagraram, só para entender, Larissa, até antes de falar aqui com o Tenente, a gente está muito próximo desse espaço, dessa área de vegetação que ele incendiou ali, jogando resto de entulho. É bem aqui pertinho. A gente ainda tem aquele cheiro de incêndio no ar, aquele cheiro de fumaça no ar aqui. Como é que foi a ação, então? Os populares já ligaram, já acionaram, e aí quando chega o chamado, automaticamente já dispara bombeiros e PM, porque também precisou apagar, além de prender o homem de 42 anos, o incendiário. Exatamente. O chamado inicial foi de uma situação de incêndio, nas proximidades aqui da DF-290. Então, em razão disso, automaticamente já é acionado tanto a PMDF como o Bombeiro Militar. E aí as equipes chegaram até o local. E ao colher algumas informações ali de populares, que estavam no local, foi indicado, o suposto autor ali do incêndio, que teria causado o incêndio. Esse indivíduo, então, ele foi contido pela equipe policial militar e foi conduzido até a delegacia. E lá se constatou também que ele estava com mandado de prisão por pensão alimentícia. Então, em razão disso, ele ficou preso. Tenente, os populares já chegaram mostrando para a polícia, olha aqui os vídeos, é ele mesmo, já dando as orientações, e ele parecia estar embriagado? Exatamente, os populares ali nos informaram, quem de fato teria feito o provocado, o incêndio, mostraram os vídeos, e ele aparentava estar embriagado. Chegou a dizer por que estava fazendo isso? Não, ele apenas negou a todo momento que teria causado o incêndio. Não era ele, dizia? Segundo ele, não. Negando o tempo todo. E aí, o ponto que a Larissa também estava trazendo nessa abordagem para chamar essa notícia é a questão dos próprios problemas que a seca já traz e ainda ter alguém provocando um incêndio. Esse é um crime, traz problema para a população, mesmo a pessoa que não tem ali o contato direto com o fogo. Até a gente vê nas imagens que ele mesmo está se expondo, porque ele está ali muito perto, a chama está altíssima, muito maior que a altura dele, ele vai jogando mais entulho ali. Então, além de causar esse problema, respiratório, enfim, poderia ter causado um problema maior caso o incêndio não fosse controlado rapidamente e além de colocar a própria segurança dele ali em risco. Exatamente. Além do prejuízo, à fauna, à flora, pessoas também que têm problemas ali respiratórios, e a questão da própria vida, das pessoas que estão próximas ali do local onde tem um incêndio. Então, que a polícia militar, o bombeiro orientam que as pessoas evitem, fazer fogueiras nesses locais, de modo a preservar não só a questão
da natureza, mas também as próprias vidas das pessoas. Tenente, fala pra gente qual é o crime que uma pessoa que comete esse tipo de ação responde, qual a penalidade e se a relação ali, ele seria preso independentemente de já ter um pedido de prisão contra ele, né? O crime para incendiar a área já era suficiente para ele ser preso. E qual a pena? Isso, esse crime ele está previsto na Lei de Crimes Ambientais, né? E ele tem a pena prevista de 2 a 4 anos de reclusão, além da pena de multa. Então, independente da situação do mandado de prisão, ele seria encaminhado à delegacia a fim de que fossem tomadas providências em relação à situação flagrancial. Então, de qualquer forma, ele seria conduzido para a delegacia. A fiança, nesses casos, essa é uma multa, mas a fiança para que a pessoa responda em liberdade? Sim, nesse caso especificamente, a fiança. Então, ele teria a oportunidade de fazer o pagamento da fiança, mas no caso em concreto ele não efetuou esse pagamento e acabou sendo recolhido ao cárcere. Até porque já tinha outra questão também, só contextualizando, Larissa, obviamente a gente está falando desse crime de incêndio em vegetação, foi flagrado, aí as imagens mostram, a população fez os vídeos, acionou a Polícia Militar, também o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar agiu rápido, esse homem já tinha antecedentes aí, já estava com um mandado de prisão em aberto para que ele fosse localizado pela polícia, né? A Justiça já tinha expedido isso, mas um outro ponto que também chama atenção é que ele tem antecedentes sempre ali envolvendo a questão familiar. Ele tem antecedentes de Maria da Penha em outros anos. E aí a gente também não consegue entender esse homem ali, né, ao invés de estar cumprindo o que a Justiça tinha determinado, provavelmente tivesse entregado ou feito o pagamento do que ele devia, não ia estar incendiando e ainda por cima com as características de uma pessoa que estava embriagada, completamente ali fora do controle emocional, enfim, fazendo uma ação como essa, mas como o tenente está reforçando aqui, isso independentemente de um incêndio criminoso, como ele praticou, mas até mesmo uma pessoa que em casa decide numa época de seca como essa, colocar um fogo ali, vou queimar umas coisinhas aqui, isso daí também é crime. Né? Isso daí também pode ser considerado crime. Se um vizinho acionar, meu vizinho está colocando fogo aqui no lote, no quintal, está queimando ali algumas coisas, isso também pode ser contextualizado crime, tanto quanto esse que estava ali jogando entulho. Sim, em regra, o que prevê a Lei de Crime Ambiental é que qualquer incêndio em floresta ou qualquer tipo de vegetação, a pessoa já pode incorrer numa situação criminal, além da situação da poluição também do ambiente. Ou seja, nada de queimar, absolutamente nada, né? Fogueira, fazer nada, porque é uma época realmente que o fogo se propaga com muita facilidade e o Corpo de Bombeiros também teve essa ação rápida, como a Larissa também comentou, são vários incêndios em vegetação durante esse período de seca, então o tempo inteiro ali o Corpo de Bombeiros está sendo acionado e dessa vez a Polícia Militar também, porque eu tinha até ficado curiosa com relação a isso, porque geralmente eu pensava que ia o Corpo de Bombeiros, né, que a PM não ia, que esse acionamento eu não tinha muita noção dessa dinâmica, porque o autor foi flagrado e estava no local ainda quando vocês chegaram. Isso, exatamente. Como envolve uma situação tanto criminal como a questão de salvaguarda, né, de vidas ali, da própria natureza, é acionado tanto a Polícia Militar para cuidar da questão criminal, bem como da situação ali de conter o fogo. Então, nesse tipo de situação, é acionado tanto o bombeiro como a Polícia Militar. E agora está a cargo da 14ª Delegacia de Polícia Civil, o caso? Exatamente, vai ser investigado pela Polícia Civil, né, as circunstâncias em que ocorreu esse fato e posteriormente ao Judiciário a fim de aplicar ou não a reprimenda penal. Larissa, um outro ponto também que o Tenente Saraiva trouxe com relação à questão ambiental, que a gente tem trazido aqui, aparecimento. Ontem mesmo no jornal nós comentamos sobre uma onça que teria sido vista num condomínio residencial no Jardim Botânico. Na semana passada falamos na Fercal. Então a gente tem também a possibilidade, a hipótese desses animais estarem saindo do habitat natural justamente por causa de queimada, por causa de incêndio. Tem também todo um risco ambiental que a Polícia Ambiental cuida dessa questão, mas é um outro problema que a pessoa também tem que pensar, não só a questão de seres humanos, mas também dos próprios animais que ficam acuados e não conseguem, acabam tendo que fugir e ir para a área urbana. Isso, exatamente. Independente da circunstância que envolve a situação ambiental ali, a orientação da Polícia Militar é que, de fato, ela acione os órgãos ambientais, né, preparados para lidar com esse tipo de situação, seja a questão
do controle ali do mato, né, ou da contenção de algum tipo de animal ali silvestre. Então é ideal que a pessoa faça contato com a polícia militar, com o bombeiro militar, com os órgãos ambientais, a fim de que essa situação possa ser controlada pelos órgãos competentes. E a gente estava comentando também que essa questão específica foi bem numa BR. A gente vê nas imagens um homem fazendo ali a queimada, o incêndio criminoso. Mas também tem aquelas pessoas que estão circulando de automóvel, estão passando em rodovias, tá fumando ali um cigarrinho e joga. Isso, exatamente. Essa situação, além dessa questão do próprio crime da pessoa que joga um cigarro ali, ela também pode incorrer no crime culposamente. É previsto também na Lei de Crimes Ambientais a provocação de incêndio de forma culposa e, além disso, o perigo dos próprios animais, como foi falado, saírem da mata, se refugiando ali do fogo e acabar atravessando a via e causar um acidente ainda maior. Então, a orientação é que as pessoas não joguem nada dos carros ali, principalmente inflamável, de modo a não causar o incêndio involuntariamente, sobretudo nessa época do ano onde qualquer tipo de fagulha, qualquer tipo de artefato que gere calor ali pode estar ocasionando um incêndio de grandes proporções. Sim, e Larissa, até lembrando, muitas vezes a pessoa acha que vai passar, né, ninguém vai perceber, né, aí talvez esse homem não achou que seria filmado. Da mesma maneira, tem tantas câmeras de monitoramento que podem flagrar a placa daquele veículo, né? Dependendo da proporção daquele incêndio ali, vai ter uma investigação e eles vão conseguir sim descobrir. É como o tenente está falando, às vezes a pessoa pensa que está fazendo algo involuntariamente, mas não, ela sabe do risco que ela está fazendo. Se ela joga ali uma bituca de cigarro numa rodovia, ela sabe que aquilo ali pode virar, sim, um incêndio. Então, muitas vezes acha que vai passar de leve e aí pode depois receber a polícia em casa porque monitorou, né, tenente? Encontrou a placa, descobriu quem é e aí a pessoa, mas eu não fiz, mas fez sim, foi registrado que fez. Exatamente, como eu falei, esse crime de incêndio, provocar incêndio, ele também pode ocorrer mesmo que culposamente. Então, como foi falado, a pessoa deve evitar jogar qualquer tipo de artefato ali que possa estar causando um incêndio e posteriormente ter algum tipo de problema aí com a justiça, com a polícia. Obrigada, tenente, por nos receber, pelos esclarecimentos. Então, monitoramento e câmeras, gente, estão para todo lado. E eu acho que é muito benéfico até, porque evita, né, a pessoa sabendo que ela está sendo filmada, que ela vai ser flagrada ali. Isso daí eu acho que pode ajudar a coibir um pouquinho, mas infelizmente a prática está sendo de uma forma ou de outra recorrente, mas esse daí ele está preso. Agora não vai colocar fogo em lugar nenhum, pelo menos por enquanto. É isso que a gente espera, né? Vanessa Vitória trazendo as informações ao vivo para a gente. VV, muito obrigada. A gente volta a se falar daqui a pouco. Gostaria que agradecesse também ao tenente. É isso, né? Nós estamos enfrentando uma seca rigorosa aqui no Distrito Federal, né? Em que esses focos de incêndio, eles acabam surgindo rapidamente. Muitas vezes, a Vanessa deu ali o exemplo, uma bituca de cigarro, às vezes a pessoa distraída acabou jogando. Mas tem também pessoas que provocam incêndios, né? É inacreditável, mas a gente tem que falar, infelizmente, como esse rapaz aí que ateou fogo nessa região de mata.